Pois bem, meus irmãos, nós vamos então compartilhar o texto bíblico no Evangelho de João nesse domingo. A Escritura Sagrada nos diz no Evangelho de João, no capítulo de número 12, a partir do verso 1. Você que tem aí em sua casa a sua Bíblia, a Bíblia seja ela aberta, seja ela ou ligada por um smartphone, eu convido você a parar um pouco agora e ler comigo a Escritura, acompanhando naquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Diz o Evangelho de João, no capítulo de número 12, que o Senhor Jesus Cristo se encontrava na casa de 3 amigos, Lázaro, Marta e Maria. E nos diz a Escritura da seguinte forma, a partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo 8 e depois, pela graça de Deus, nós vamos ruminar este texto e alimentar do que é a vontade de Deus para nós, do que Deus quer falar comigo, com você, nesses dias tão difíceis, mas que a palavra de Deus tem sido o nosso sustento. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, o Senhor Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Já Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Ei, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Por que não se deu aos pobres? Isto, diz o Evangelho, isto ele disse não é porque tivesse cuidado dos pobres, dos necessitados, mas porque ele era ladrão. E tendo a bolsa, ele tirava o que nela se lançava. O Senhor Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre vocês terão com vocês, mas a mim nem sempre me tendes. Pai amado, nós te suplicamos que tu nos ajude a compreender o texto e nos livre de todo pretexto de olhar para o texto bíblico naquilo que ele não diz. Fale conosco, traga esperança para o nosso coração, confronta nosso coração, exorta a nossa vida, traga realidade para o nosso viver familiar e ministra-nos, ó Deus, a sua boa palavra, palavra que tem mudado a história de cada um de nós e que possamos ser profundamente edificados com a porção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nesta noite nós vamos então observar estes 8 versos da Escritura num momento crucial da vida de Jesus Cristo. O Evangelho de João está nos mostrando no capítulo 12 que Jesus Cristo está agora na casa desses amigos, Marta, Maria e Lázaro. É uma família chegada de Jesus, assim como você tem os seus amigos chegados, assim como você tem pessoas familiares que você traz à sua mesa, à sua cozinha, à sua intimidade. Jesus também tinha amigos. E diz a Escritura que esses amigos foram, no capítulo 11, visitados por alguns problemas. Problemas que nós entendemos na leitura do texto de João 11, se manifestaram naquela família de maneira forte, intensa e dramática. Primeiramente, uma enfermidade na vida do irmão Lázaro. Lázaro ficou doente. A Bíblia não diz quanto tempo essa enfermidade durou. A Bíblia não diz o tempo de meses que isso perdurou na casa desses irmãos. Mas a Bíblia diz que ele ficou enfermo. E também é relatado pelo nosso discípulo João
que ele orienta dentro do texto que Jesus amava aquela família. Coisa boa é saber que a gente é amado, saber que Jesus nos ama, saber que Jesus preocupa com as nossas necessidades, com as nossas vidas nos mínimos detalhes, de maneira que você não precisa temer o amanhã. E quando eu digo que Jesus se preocupa, claro, a preocupação do eterno, a preocupação do reino dos céus, não é uma preocupação como a minha e a tua, não conhecendo o que acontecerá, não. É uma preocupação paternal, como alguém que ama o filho, como alguém que sabe o melhor para nós, para a minha vida e para a tua vida. E Jesus Cristo é assim. E diz a Escritura que Jesus, então, por amor àquela família, ele se retirava daquele ambiente, e eles estão agora no processo de uma enfermidade, e veio a morte naquela casa. Lázaro morreu. E você sabe muito bem a história. Com a morte de Lázaro, Jesus está a alguns quilômetros distante dali, e ele é chamado a visitar aquela família, e ele chega juntamente com os discípulos naquela casa, naquela aldeia de nome Betânia, e ali, quando se depara com aquele quadro da morte de Lázaro, Maria e Marta se achegam a Jesus no seu sentimento de irmã, rogando para que Cristo as ajudasse. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Nos ajude porque nós nos encontramos abatidas, nós estamos em desespero, chegando uma delas até mesmo a dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É pela primeira vez dito a nós, no texto de João 11, que o Senhor Jesus Cristo chorou. Jesus chorou. Jesus chorar nos ensina que você, eu, as nossas famílias, iríamos passar também por processos de lágrimas. Muitas vezes nós iríamos passar na vida por alguns momentos tempestuosos, porque se o Filho de Deus chorou, você também iria experimentar na vida lágrimas, você iria também chorar. E não são poucas as pessoas que agora estão participando deste culto, ouvindo essa palavra, participando na leitura bíblica, que olham o texto e se encarnam na realidade de uma vida também de choro. Chorando por causa de um filho, chorando por causa de uma filha, chorando por causa de um esposo, por causa de uma esposa. Vivem uma vida realmente de lágrimas. Mas a Bíblia diz que Jesus, que chora, agora ele se aproxima daquela gruta e ele chama em alto e bom som o nome de Lázaro. Ei, Lázaro, vem para fora, Lázaro. E aquele homem chamado Lázaro, que estava morto havia 4 dias, ele recebe a vida, ele ressurgiu dentre os mortos, e ele é conduzido novamente àquele ambiente de vida, a casa de Marta e de Maria, tendo experimentado o processo de morte. Mas no capítulo 12 que nós lemos, nós temos o Lázaro ressuscitado. O Lázaro ressurgiu dentre os mortos. E uma casa como a casa de Marta, Maria e Lázaro, casa de gente íntima de Jesus, é uma casa que possui a experiência da morte e da ressurreição. Eu quero te dizer, meu amado irmão e minha irmã, que nós precisamos e muito rever a nossa espiritualidade nos últimos tempos. Nos últimos tempos, quando eu digo, é nos últimos meses, onde nós estamos sendo provados e provados ao extremo. Estamos vivendo desafios, o desafio do confinamento, do distanciamento, o desafio de nos vermos menos fisicamente, mas em meio a esse desafio que nós enfrentamos, nós precisamos ter no coração a convicção de que nós, como cristãos, temos a experiência de morte e de ressurreição.
Porque a casa que nós estamos observando aqui no capítulo 12, verso 1, diz que antes da Páscoa Jesus se dirige de novo para Betânia. E em Betânia está Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Você, igreja, você jovem, você adolescente, você ancião, quando olha para o seu próprio coração diante da Escritura, eu acredito que você já se perguntou: eu já sou um convertido? E quando eu digo ao meu coração, será que sou eu um convertido? Eu entendo que a conversão é muito mais do que um ato isolado de professar publicamente a minha fé. E explico. Nós podemos publicamente professar a nossa fé e pontuar uma data. Porém, a conversão ela vai sendo na nossa vida um processo de áreas do nosso viver que precisam também de conversão diária, mudança de hábito, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudanças de relações, mudanças e mudanças e mudanças, de maneira que até o último dia haverá áreas na sua vida e na minha que nós vamos precisar rever e perguntar: será que eu me converti na área, por exemplo, emocional, na minha área emocional financeira, na minha área psicológica? Será que eu me converti nas minhas amizades? Será que eu me porto como alguém que realmente é um convertido? E a Bíblia diz que na casa de Marta e de Maria tem um Lázaro, que tem a experiência maravilhosa, irmãos, de morrer. Mas agora ele ressurgiu. Morrer para onde, pastor Carlos? Morrer para quê? Você já ouviu muitas vezes que você e eu precisamos morrer, muitas vezes para nossa vontade. Convém que ele cresça e que Cristo cresça e que eu diminua, disse João Batista. Morrer também naquilo que o apóstolo Paulo diz escrevendo em uma de suas cartas: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que se manifesta de diversas maneiras. É uma luta, a minha vontade, a minha forma de ser, o meu jeito. Há áreas que eu preciso rever, que eu preciso pensar o que é realmente conversão. Mas não só a experiência do morrer, a experiência do ressurgir. Um eleito de Deus e uma eleita de Deus, ele sabe o que é experimentar uma vida ressurreta em Cristo. É você ter, por exemplo, um olhar como o olhar do Cristo diante da crise. É você olhar para o próximo não com o teu olhar, mas com o olhar do Cristo e do Cristo ressuscitado. É você olhar para uns problemas que você atravessa e você enfrenta como irmão, e você entender que como Cristo agiria dessa forma, como Cristo agiria nessa relação, como Cristo iria tratar este meu filho neste momento que ele está enfrentando, como Cristo iria tratar o meu pai que vive as suas dificuldades com seus vícios, a minha esposa que tem as suas limitações, como Cristo gostaria que eu tratasse, gosta que eu trate o meu semelhante, o meu próximo. Fazer essas perguntas. Precisamos, irmãos, de uma igreja que tenha convicção da experiência de morte e de ressurreição. Mas precisamos também, quando diz o texto que foi dado a Cristo uma ceia, há um banquete no texto. E a vida cristã, ela é uma vida de um banquete. Quantas vezes nós nos reunimos para nos alimentar fisicamente, não há nada de errado com isso, é bênção. Porém, meu irmão, a Bíblia está dizendo para nós que Cristo chegou ali, Lázaro está à mesa, é dado a Cristo uma ceia e Marta está servindo. Há mulheres e homens que são talentosos no servir. A igreja também tem o seu reconhecimento no ministério de muitos homens, que nós chamamos de
diácono, o ofício do diaconato, homens valorosos que Deus deu à igreja e que são igreja. E que diz o texto, Marta, no texto em questão, ela servia. Ela cuidava dos detalhes daquela alimentação que estava à mesa. Porque esses pequenos detalhes práticos, alguém tinha que pensar. Lázaro está, claro, à mesa junto com Cristo e Marta está servindo. Mas há uma terceira mulher ali. Há uma terceira figura ali no texto, que é o nome de Maria. Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro. Por que está dito puro? Porque já naquele tempo havia nardos que não eram puros. Haviam nardos que eram falsificados. Haviam nardos que seriam, no nosso tempo, nardos piratas. Mas o texto está dizendo que Maria, ela pega uma libra de bálsamo de nardo puro. Muito precioso, versículo 3. E ela vai e unge os pés de Jesus e o enxuga com os seus cabelos. E a casa se enche com o perfume do bálsamo. A casa se encheu com aquele perfume que Maria derramou sobre os pés de Cristo. Então nós temos agora uma mesa posta, Lázaro à mesa, Marta servindo e Maria colocando algo de valor aos pés de Cristo, mostrando e demonstrando a sua espontaneidade, generosidade e doação sacrificial. Nesse domingo, meu irmão e minha irmã, o Senhor está te lembrando que você e eu precisamos dia após dia pedir a Ele a graça de sermos no texto como essa mulher chamada Maria. Ela sempre estava aos pés de Jesus. Ah, querido, não há lugar melhor para estar. É uma honra estar na mesa junto com Cristo. É uma honra ser servido pelos outros, claro. Mas honra maior, a melhor parte, é estar aos pés do Senhor. E diz a Escritura que ela está ali aos pés do Senhor, dando algo original, um nardo puro, o perfume puro, algo de valor, mostrando para nós 3 características que a tua oferta e a minha oferta, a minha adoração, o meu viver também deve ter. A primeira característica é que eu tenho que, como discípulo, saber que eu tenho que ser um discípulo que se doe sacrificialmente. Segundo, eu preciso ser um discípulo que tenha espontaneidade nas suas ações. Algo espontâneo e não algo mecânico. Algo espontâneo e não algo automático. Algo espontâneo na minha forma de ser, no meu jeito de proceder com os meus irmãos. Espontaneidade na leitura da Escritura, na minha vida de oração. De maneira que a espontaneidade me leva também a um coração generoso. Como é bom ver alguém generoso. Como é bom ser alvo da generosidade do próximo. Mas melhor coisa é quando do alto dos céus o Pai, na sua grandeza, na sua sabedoria eterna, vê a sua igreja, a sua noiva, espalhada na face da terra, agindo com sacrifício, com espontaneidade. A sua igreja agindo com generosidade. Porque o mundo não é generoso. O mundo não é generoso na ótica do Cristo. As obras do mundo, elas são boas obras que se tornam num fim mas, porque elas sempre vão terminar no homem. Mas as obras feitas em comunidade em Cristo sempre vão trazer glórias a Deus. Glórias a Cristo, glórias ao Rei do Reino, de maneira que esse gesto está nos ensinando que precisamos ser generosos, que precisamos ser espontâneos e que precisamos ser também homens e mulheres que se doem sacrificialmente. Mas para terminar, o texto nos mostra também que
há um grande risco no meio de um texto como nós lemos, a partir do verso 4, Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários? Por que não se dá aos pobres? Por que não se faz um assistencialismo com o que está sendo aqui feito aos pés de Cristo? Por que não? Por que não investe melhor esse dinheiro? Me ensina que eu, durante a peregrinação que faço nesta terra, e você também, eu tenho que conviver com as vozes do desamor. Repito, durante a minha peregrinação na terra, durante a minha peregrinação como discípulo do Cristo, terei que conviver com as vozes do desamor, que se manifestam no texto na vida de Judas Iscariotes, que no fim do processo é o que trai a Cristo, que no fim do processo é o que vende o Cristo, que no fim de uma história termina sem arrependimento, sem mudança. E uma coisa é eu olhar o Judas e condená-lo, outra coisa é olhar o Judas e pedir a Deus que eu não me torne um Judas na minha história e na minha existência. De maneira que havia ali naquele ambiente alguém que estava fazendo algo que inspiraria outros, como Maria está inspirando você a, no mínimo, desejar estar nos pés do Cristo. Mas, por sua vez, vendo Judas Iscariotes, nós temos aqui a manifestação de um coração que não tem sensibilidade. Nós temos alguém que tem mãos, mas mãos avarentas. E corações insensíveis sempre vão andar juntos com mãos avarentas. Falta de sensibilidade é irmã gêmea da avareza. De maneira que nós aprendemos que o desamor sempre esteve presente na raça humana e sempre vai haver. Mas milhares de cristãos professos não entendem hoje o zelo à obra de Deus, o zelo ao reino de Deus, o zelo a Cristo, a entrega, a doação, a gratidão e a generosidade. Milhares. De maneira que você vai encontrar pessoas que vão enxergar como aquele homem, aquela mulher, ele é sábio para investir nas coisas particulares dele ou dela. Mas se você falar sobre investimentos na propagação do reino de Deus, aí você então verá alguém que vai ter muita dificuldade. E geralmente nesses momentos o discurso vai ser: por que este desperdício? Por que não se dá aos necessitados e aos pobres? De maneira que nós aprendemos duas verdades para a gente orar concluindo. A primeira delas, a gente precisa ter compaixão para com a cegueira dos impiedosos ao nosso redor. O texto está mostrando que Judas Iscariotes, essa figura do texto, essa figura bíblica que terminou mal, que diz o texto que ele era ladrão, que ele tendo a bolsa, ele tirava o que nela se lançava. Esse Judas Iscariotes, ele também está ao nosso redor, irmãos. Mas o pior é quando esse Judas Iscariotes se manifesta na nossa própria natureza. E a Escritura está mostrando para nós que nós precisamos ter compaixão para com a cegueira dos impiedosos, de maneira que isso não pode te desanimar, mas te fazer continuar dia a dia, perseverante, continuar a sendo alguém que persevera em ações de graça, em gratidão, em sacrifício de louvor e adoração a Deus. E por último, aquele que luta as nossas guerras, Cristo, pleiteou a guerra de Maria. Maria está aos pés de Cristo, Lázaro à mesa, Marta servindo.
mas uma crítica foi lançada. Talvez nesse domingo você tenha olhado para algumas coisas que estão te ferindo, críticas impiedosas, críticas que estão te machucando. Eu quero te dizer, não olhe para as críticas, não olhe para a ferida que estão lhe fazendo, mas olhe para a ação de Cristo dizendo: deixa que ela guarde isso para o dia em que me balsamarem, porque os pobres sempre vocês vão ter convosco, mas a mim nem sempre me tendes. De maneira que aquele que luta as nossas guerras pleiteou, lutou a causa de Maria. E do mesmo jeito que ele disse: deixa, e corrigiu Judas, e corrigiu o ambiente, ele também vai corrigir aquilo que tem feito você hoje sofrer como crítica injusta, porque ele sabe perfeitamente, no senso que ele tem de fidelidade e de justiça, paternalmente. Esse é o nosso Senhor. Para a gente orar, nunca esqueça que o seu Senhor, que o meu Senhor, que o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, está sentado à direita de Deus, e Ele possui um livro de recordações. Virá o dia em que o mundo espantado, irmãos, espantado, verá que cada copo d'água que foi oferecido em nome de Cristo, até mesmo aquele unguento precioso de nardo puro, foi registrado no céu e terá as suas recompensas. E nesse dia, aleluia, nesse dia, os que pensavam que alguém pode dar em excesso a Cristo, está dando demais, está ofertando a vida demais, está se entregando demais, está se doando demais, vão reconhecer que melhor seria não ter nascido, do que permitir que o coração fosse possuído por um sentimento como o do verso 6. Ladrão tirava o que nela se lançava, e por que não se vende esse perfume por 300 denários e não se dá aos pobres? Que palavra infeliz, mas é a palavra que tem estado nos lábios de alguns homens, de algumas mulheres na história. Mas o Senhor sabe perfeitamente como tratar com cada um, com Lázaro, com Marta, com Maria, com Judas Iscariotes e com você, com seus filhos, com seu marido e sua esposa. Ele sabe perfeitamente como tratar conosco. E a gente deseja que Ele trate conosco com o seu amor, com a sua bondade. E a vara de medir de Deus é Jesus Cristo, o varão de medidas. Jesus é o padrão de medida de Deus. Quer um padrão de imitação? Imite a Cristo. Eu preciso ter como padrão para a minha vida na sociedade. Veja Cristo. Você que está aí necessitado de referência, tome a Cristo. Se delicie nas verdades sagradas, nas promessas bíblicas, e seja um cristão, um discípulo mais parecido com Jesus. E não tenho dúvidas, você será muito bem sucedido, muito mais do que vencedor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe o Brasil. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra nunca voltou vazia, e nesta noite nós Te rendemos graças, porque a verdade sagrada é que, muitas vezes, nós nos permitimos ser como um Judas Iscariotes. Somos traidores, vendemos e, Pai, até temos percepções equivocadas do investimento no Teu reino. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nos ajuda a sermos como aquela mulher chamada Maria, que estava quedada aos pés do Senhor, dando algo original,